13, tá? Fusos horários, projeções cartográficas. Vamos dar seguimento ao conteúdo. Tá. A partir do momento que a gente compreende, né, que o nosso planeta Terra é parecido ou próximo à circunferência, na verdade uma geóide, a gente deduzimos que temos o quê? 360 graus, correto? Se ele demora 24 horas para realizar um seu giro completo em torno do seu próprio eixo, chegamos num denominador comum que a cada 15 graus temos uma hora ou um fuso horário. Logo a gente tem o quê? 24 fusos horários, correto? É o que a gente consegue esquematizar através dessa luz aqui. Ó. Foi criado no século XIX, visando a padronização do horário a cada ponto do planeta. Beneficiou as trocas comerciais, né? Então isso facilitou. E o cálculo que eu passei para vocês aí, ó. Certo? Temos o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, aqui é o nosso marco zero. À direita aumenta, né, o horário, à esquerda diminui, ou seja, a leste aumenta, a oeste diminui, correto? O nosso ponto oposto é a linha internacional da data, ou linha da data, certo? Compreendemos tudo aí? Então, o movimento responsável, né, de rotação é um movimento que de alguma forma impacta, né, influencia nos fusos horários do planeta Terra. Pegando a circunferência do nosso planeta Terra, que é 360 graus, logo demora-se 24 horas aproximadamente, a cada 15 graus temos um fuso horário diferente. Beleza? Quer anotar isso daí, essa partinha, ou tá tranquilo? É a primeira página da apostila de vocês aí, ó. Eu acredito que você só colocando essa frase aí, né, essa linha de pensamento aí já consegue resumir, né? Porque é pouco cobrado, é pouco, né, cobrado mesmo nos vestibulares, Enem, essa questão da importância, como foi criado. É mais a resolução de exercício através de calcular o horário em um determinado ponto da superfície terrestre. Então esse conhecimento aqui é um conceito básico. Passar, tá? Logo a gente temos aí, né, um mapa, que é o conteúdo que a gente vai abordar também nessa aula, as projeções cartográficas, o tipo de representação da superfície. Isso é feito através de mapas, né, uma das formas de a gente representar a superfície terrestre. Aqui a gente tem um planisfério, né, com foco o quê? Nos fusos horários. Todo mapa, quando você observa ele, geralmente ele vai estar voltado a um assunto que quer ser abordado. Nesse caso aqui, qual que é o assunto que quer ser abordado nesse mapa? Os fusos horários, certo? Não está levando em consideração os oceanos, os continentes, nada. Só demonstrar os fusos horários. O que eu acabei de explicar para vocês, temos o meridiano principal, né? Meridiano de Greenwich. Aqui a gente temos, né, o meridiano inicial. À direita aumenta de 0 a 12, à esquerda diminui, a leste aumenta, a oeste diminui. Outro mapa que demonstra, né? Horário adiantado, horário atrasado. Através desse mapa a gente já consegue chegar a algumas outras situações, né, em questão de influenciar os fusos horários. Temos o quê? Um dos motivos de alguns países ter bastante fuso horário, que no caso o Brasil é um desses países, também se dá em relação ao quê? Ao seu tamanho territorial, certo? Então a sua extensão territorial influencia na quantidade de fuso horário de um determinado país. Porém, esse tamanho territorial ele tem que ser o quê? No sentido leste a oeste. Se for no sentido norte a sul, não vai ter influência nenhuma na questão de quantidade de fuso horário. Por quê? Qual que é
o indicador que influencia os fusos horários? A latitude ou a longitude? A longitude, certo? Então essa posição, né, de leste a oeste, né, esse tamanho territorial, aqui no caso do Brasil, né, daqui até aqui, é o que vai influenciar na quantidade de fuso horário. Se eu tenho um país extenso, na porção norte-sul, né, vamos supor que seja aqui mais estreito, a quantidade de fuso horário vai ser menor. Beleza? Mas vamos aprofundar mais para frente. Linha Internacional da Data, né? Ou Linha Internacional de Mudança de Data ou Linha da Data. É justamente o nosso ponto antípodo, né? Lá o ponto oposto do meridiano principal, do meridiano de Greenwich. E a gente tem essa regrinha aí, ó. De leste para oeste ganha-se um dia. E de oeste para leste subtrai um dia. Então tem essa mudança de dia, só o fato de você atravessar essa linha internacional da data. Então se eu estou aqui, né? Aqui, que região que é essa aqui? Quem que é bom na geografia? Um território comprado. Alasca. Se eu estou aqui nessa região, né? E aqui é dia 31 de dezembro, eu vou atravessar para cá, né? No caso aqui, bem na extremidade da Rússia também, né? Eu vou já pular para o dia 1º de janeiro. Certo? E aqui também a gente tem a situação, né? Ah, eu falei aqui, mas tinha aqui, né? Você colou, né? Ah, mentira, eu sei que você sabe. Certo? Então tem essa regrinha. De leste para oeste ganha-se um dia. De oeste para leste diminui-se um dia. Subtrai um dia. Beleza? Anota essa parte aqui também que é importante. Pronto, né? Temos uma regrinha de como calcular a hora de um local específico quando é nos dado a longitude, né, ou uma coordenada geográfica. Então tem uma regrinha, pode entrar. Então ele passou lá uma coordenada geográfica, né, no caso lá uma região que está a 45 graus de longitude oeste. E naquela região é 10 horas da manhã. E ele deu a longitude de um outro local e ele quer saber o horário daquele outro local. E através desse cálculo a gente consegue chegar no resultado. Primeiro passo. Se eu tenho hemisférios diferentes, eu vou somar. Então se ele me deu uma longitude oeste, né, que eu tenho o horário que eu já sei, e ele quer saber o horário, né, Y no caso, e a leste são diferentes, oeste e leste, eu vou somar esses dois, né, esses dois números, essas duas coordenadas, esses 2 graus. Se são iguais, eu diminuo. Vou chegar no resultado dessa soma ou dessa, né, subtração. Depois vou pegar esse resultado, eu vou dividir por 15 graus. Certo? Depois que eu dividir por 15 graus, eu vou colocar o quê? Pega-se como referência o local que você tem, ou seja, a hora, né, se ele deu 10 horas, se for a oeste eu vou diminuir, se for a leste eu vou somar. Agora eu vou colocar o exemplo, vocês vão conseguir chegar nessa situação aí. Quer anotar aí, rapidão? Porque muitas das vezes ele não dá um mapa, ele dá só a coordenada geográfica e ele quer saber o horário daquele local. Quando tem um mapa na questão, se está o mapa lá é porque tem que ser utilizado. Se não tem mapa, aí você vai ter que chegar por esse cálculo. Mas vai ser mais simples do que parece.
Pronto, né? Não? Fiz geografia pensando que eu ia fugir dos cálculos, acabei me enganando. Temos a teoria, vamos para a prática, né? Vocês anotaram aí, né? Então, como que nós vamos resolver essa questão aí? Sabendo-se que são 10 horas e 30 minutos no local situado a 60 graus oeste de Greenwich. Que hora seria no fuso horário a 90 graus leste de Greenwich? Aí a gente vai aplicar lá. Qual foi o primeiro passo? Diferentes soma. Ali são diferentes? São, né? Ó. Oeste e leste. Então a gente vai somar 60 com 90. Faça aí já a resolução. Tá. Depois, segundo passo é o quê? Dividir por 15 graus, certo? Chegamos a 10 horas, né? E agora, qual que é o terceiro passo? Se a oeste diminui ou soma? Na regrinha, terceiro passo. E se é a leste? Então é a leste que ele quer saber, né? Ó, ele quer saber o horário nessa coordenada geográfica. Então eu vou somar o quê? Esse 10 com o quê? Com as 10 horas iniciais lá, 10 horas e meia, certo? Aí eu vou chegar no horário que ele quer saber lá naquela coordenada geográfica lá, ó. Então lá em 90 graus leste de Greenwich é 8h30, 20 horas e 30 minutos. Sem dar o mapa, sem nada, só através do cálculo a gente chegou no horário de um determinado local através da longitude daquele local. Segundo exercício, para vocês verem agora. Agora eu vou deixar por conta de vocês aí. Façam todo o processo e depois a gente vai ver. Pegando ali, né?
Tranquilo, né? Beleza? Aqui foi o nível iniciante aqui, ó. Pode ver que ele colocou só a longitude, né, ó. Certo? Aqui ele não colocou dias, né? Então foi no mesmo dia esse horário que foi encontrado. Aqui já, de alguma forma, ele quis confundir um pouco mais. Ele acrescentou o quê? A latitude, ó. Certo? Só que a gente precisa da latitude para calcular fuso horário? Não. Então é uma informação irrelevante. Qual que é a informação relevante? Dias. Então esse dias aqui não está à toa, ele tem uma importância, ele vai mudar de dias. Porque ele foi colocado, diferentemente daquele outro dias. Né? Daquela outra situação lá anterior. O que a gente tem aí? Então essas questõezinhas de enunciado de questões, a gente tem que prestar muita atenção, para não confundir, para você chegar sem ter confusão na mente e executar somente o que está se pedindo, né? Então, primeiro passo, 75 graus, né? Mais 15, dá 90, divide por 15, chegamos a 6, correto? E depois somamos as 22 horas e 34 minutos, temos o quê? Ó, pode ver, né? Então, se não tivesse essa informação aqui, da mesma forma vocês teriam que chegar nesse raciocínio aqui também, né? Não existe 10 horas da manhã, 10 horas da tarde no Brasil, né? Isso, mas ele poderia ter tirado essa informação aqui, né? E mesmo assim você teria que colocar lá que seria de um dia próximo, né? Aí muitas das vezes a pessoa não tem o raciocínio, né, de chegar nesse entendimento. Beleza, né? Tranquilo? Entendeu? Tudo certinho? Tá. A partir do momento que a gente já conseguiu compreender, né, a questão do fuso horário, como foi estabelecido, né, é impactado através da circunferência do nosso planeta, relacionado com o tempo que se demora para fazer aquele giro completo, que é o movimento de rotação. Né, a partir disso, entendemos como se calcula, né, um fuso horário através da sua longitude, né, quando ela nos dá essa longitude. Agora a gente vai acrescentar uma situação, né, além, que é a questão do horário de verão. Né? Então, o horário de verão ele não é exclusivamente, né, coisa de brasileiro, né? Que muitas das pessoas podem achar que só o Brasil que inventou isso, criou isso e aplicou isso. Não. Ele surgiu lá nos Estados Unidos, né? O objetivo era aproveitar o máximo possível dos dias mais longos do ano, que justamente é o quê? O verão, né? No Brasil ele foi instituído entre 1931 e 32, ou seja, nesse verão desse ano, né, mais precisamente falando. Porém, ele foi implantado de forma esporádica, né? Teve anos que aconteceu, outros anos não aconteceu e assim por diante. Já em 1985, o horário começou a vigorar todos os anos, né? Qual que era o objetivo com esse horário de verão? Além de se aproveitar máximo os dias, se você aproveita máximo os dias, você automaticamente vai começar o quê? Ter uma economia de energia. E essa economia de energia girava em torno de 5% durante o período que estava vigorando o horário de verão, correto? E dia 25 de abril de 2019, o governo Bolsonaro decretou o fim do horário de verão. Beleza? Foi uma decisão, né, monocrática? Não. Eu andei pesquisando. 70% da população concordava com o fim do horário de verão. E de pesquisas informais. Aí, se você... eu não quero entrar em política, mas tá. Mas aí, muitas das vezes, pode ser uns 70% de aproveitamento, né,
da popularidade do Bolsonaro. Então não acredita-se na vontade de terminar o horário de verão. Acredita-se no Bolsonaro, entendeu? Então beleza, né? Vamos adiante. Beleza? Quer anotar? E quer só um contexto histórico, tá? Isso daqui dificilmente é cobrado, é só para vocês contextualizar. Porém, esse fato aqui é importante a gente, né, não cair de paraquedas. Que hoje não se vigora mais horário de verão no Brasil. E quando que foi? Então, não se cobra porque não tinha essa mudança. Quem sabe nos próximos pode cair algo relacionado a isso, certo? E a banca, ele quer ferrar, ele quer pegar a pessoa mais compreendida do assunto, que sabe todos os detalhes, né? Bom, anotar alguém? Eu dou tempinho, senão de boa. Vocês pensam que não ia ver a cara dele hoje, né? Mas tá aí. Eu já vou adiantar porque eu tô ficando meio velho. Aí eu vou pra lá e pra cá, tô bom. Beleza. Vamos, né, especificar a questão dos fusos horários no Brasil, né? Então, posição geográfica do Brasil, né? Então a posição na relação no sentido oeste a leste, né? O seu tamanho territorial é um dos, né, conceitos que se faz ter essa grande quantidade de fuso horário, no caso 4 fusos horários. Está atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, né? Então, se lá o meridiano inicial é 10 horas, a gente está para cá, né? Certo? Vai ser 8, 9, etc. Então, nós estamos atrasados. Um fato interessante que eu já percebi em algumas questões de vestibular, muitas das vezes eles colocam alguma matéria dentro desse recorte temporal aqui, ó. Em 2008, 2013, e justamente nesse período a gente tinha somente 3 fusos horários. Aí ele coloca um recorte de uma matéria ou de um mapa que vigorava nesse período esses 3 fusos horários. Então a gente tem que se atentar muito a isso também, tá? Então até antes de 2008 a gente tinha 4 fusos horários. Entre 2008 e 2013 passou a ter 3 fusos horários. Pós 2013 até os dias atuais temos 4 fusos horários, correto? Então aqui a gente também, né, tem o nosso primeiro fuso horário aqui, né? A gente pega uma porção territorial aqui, se eu não me engano, de 300 km, que pertence ao nosso território. Então Fernando de Noronha, então está no primeiro fuso horário. Está atrasado, né? 2 horas do meridiano principal. Temos depois o horário oficial, no caso, né? Que está a 3 horas do meridiano principal, que é o horário da capital aqui, do país. Nossa região, no caso centro-oeste, está a 4 horas do meridiano principal. E tem uma pequena porção aqui da região norte, né, que está a 5 horas do meridiano principal. Certo? Aqui a gente vale salientar que isso aqui, essa mudança aqui, foi um anseio da população, foi realizado plebiscito para poder volta ou não volta, tá? E a população... Isso. Aí, por uma pequena margem, decidiram voltar, né, aos 4 fusos horários. Aí, questão de criança, né, o horário, etc. Tá? Então, a gente tem que se atentar muito nessa situação aqui. Compreender que nós, né, atualmente, temos 4 fusos horários, que estamos atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, em questão de horas, que no período de 2008 a 2013 vigorou 3 fusos horários. Tá? Então, esses pequenos detalhes que a banca vai cobrar. Não é o senso comum que se cobra. Porque o senso comum praticamente quase todos vão saber, vão acertar. Né? Então essa questão não vai ter uma pontuação tão significante para você. Então nos pequenos detalhes que vocês vão se destacar nas provas. Tanto de Enem, principalmente de Enem, né? Que tem os pesos lá, né? Vão anotar? Ou pode passar, né? Pouca coisa, né? Tem na apostila de vocês aí também, tá?
Tá, finalizamos. Eita porra, esse daqui. Finalizamos, né, os fusos horários. Agora vamos entrar nas representações cartográficas. Um outro assunto. Tá. Então temos as representações cartográficas, né? Uma das principais representações cartográficas é o mapa. Então o que a gente coloca lá? A representação cartográfica ela serve para, de alguma forma, analisar ou interpretar a realidade, né? De uma forma lúdica, né? Sem ser em loco, sem estar presente no local, você consegue ter conhecimento, ter informações daquele determinado local através de um mapa, né? Aí aqui a gente tem uma definição do mapa. É a representação no plano, né? Normalmente em escala pequena, ou seja, vai te dar poucos detalhes, até porque a representação de um mapa em questão territorial é bem abrangente, né? Então ela vai te dar poucos detalhes. Vai trazer alguns elementos, como elementos geográficos, clima, vegetação, relevo. Depende do assunto que ele quer abordar nesse mapa. Então, por isso que eu falo, quando a gente pega o mapa, temos um ritual para a gente ler aquele mapa. Não é assim, vou olhar o mapa aqui de qualquer jeito. Primeira coisa, quando eu pego o mapa, o que eu faço? Quando você vai ler um livro, a primeira coisa não é ler o título do livro, não é o assunto que está trabalhando aquele livro, senão você vai ficar sem entender, né? O assunto. Então, viu um mapa numa prova, num livro, leia o título, é a primeira coisa. Através do título eu vou saber o assunto daquele mapa. Se ele vai focar no clima, se ele vai focar no relevo, se ele vai focar na população, etc. Depois eu tenho que pegar o quê? Legenda, né? Vou olhar a legenda daquele mapa, porque sempre vai ter símbolos, figuras, que vai ser representado para facilitar a informação que ele quer passar. Aí depois eu tenho que observar a escala, depois eu vou observar a rosa dos ventos. Por último eu observo o quê? A fonte, da onde que foi tirado aquele mapa, né? Se é do Atlas do IBGE, se é da internet, porque através dessa fonte você consegue saber, né, a sua veracidade da informação. Tá, então a gente tem um mapa é uma representação em escala pequena, então grifei lá, escala pequena. Ele vai trazer informações geográficas, culturais, artificiais, entre outros assuntos que vão ser abordados. Uma carta, no caso uma carta cartográfica, né? É uma representação no plano também, a escala já é média, já vai ter um pouquinho mais de detalhe daquela região, porém a área que vai ser estudada é menor, por isso que você vai ter mais detalhe daquele local, certo? Tem a finalidade de possibilitar avaliação por menores, ou seja, por mais detalhes, né? E precisão. Tem a planta. É uma representação também de uma superfície, né? Com a escala bem grande. Se a escala é bem grande, eu vou ter o quê? Maior riqueza de detalhes, certo? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês aí. Vocês estão anotando? Ó, eu vou... Assim fica melhor, né? Então aqui tem, resumidamente, o que eu abordei no slide anterior com algo lúdico, né, para vocês visualizar. Então eu tenho um mapa, uma escala pequena, poucos detalhes, áreas grandes, né? Então aqui, né, um planisfério do mapa mundi, né? Eu consigo ter detalhes da região? Não. O que eu consigo ter de informação aqui? Os oceanos, os continentes, certo? Alguns países aqui, se você tem algum conhecimento, acabou. Não tenho mais informação dessa área. Uma carta, escala média, médio detalhes, então aqui já focalizou, né, já focou em alguma área específica que ele quer ser trabalhado, porém eu não consigo ter mais riqueza de detalhes. Aqui eu já consigo ter um rio, seus afluentes, eu já consigo ver um pouco de vegetação, o relevo, mas ainda me falta mais detalhes para saber, classificar qual que é o tipo de vegetação, qual que é o tipo de relevo, etc. Já na planta eu consigo focar com riqueza de detalhes, né? Então aqui você já está a área específica que você vai trabalhar com todas as
característica daquele local. No caso, a planta é muito utilizada na construção civil, né? Certo? Então aqui é um esqueminha que resume aquele slide anterior. Isso é interessante vocês anotarem. Apesar que tem no livro aí também, né? Se nós pegar, né, a definição do slide anterior e traduzindo aqui para essa situação, qual que vai diferenciar desses três tipos de representação? Escala, né, grande, pequena e média, porque os elementos retratados são os mesmos, elementos geográficos, elementos culturais, elementos físicos, artificiais. Então, se você observar, nas três representações a gente tem esses elementos, né? Uns mais do que outros, mas nós temos esse elemento. Agora a diferença mesmo é o quê? Escala, né? Através dessa escala é o que você tem o objetivo, né? Da retratação do real para, né, o virtual ou, né, o lúdico, digamos assim. Então é a sua vontade, é o seu desejo de retratar, é o que vai determinar qual tipo de representação você vai elaborar. Se é um mapa, se é uma carta cartográfica ou se é uma planta. É o seu desejo, a sua vontade de retratar aquela situação. Pronto, né? Tá, então a gente, né, abordou lá o tipo de representações cartográficas, né? Aqui eu vou falar um pouquinho da cartografia, que é uma área dentro da geografia que estuda especificamente a elaboração, né, a interpretação e o estudo de mapas, né? A cartografia é uma área muito importante, né? Porque lá, se a gente for retratar um pouquinho lá nos períodos coloniais, né, lá na antiguidade, um fator importante que os impérios tinham é o quê? O conhecimento do território do seu inimigo, né? Quem tinha mais conhecimento do território do seu inimigo era um conhecedor de informações, né, importantes. Por onde atacar, por onde defender. Então, já lá na antiguidade a gente já tinha a cartografia muito importante dentro da sociedade, certo? Então, por isso que ele coloca aqui na relação de poder. E trazendo para os dias atuais, qual que é a importância de você conhecer o território de um vizinho, né, de um país vizinho, ou de um país inimigo, né? Questões econômicas, né? Então, se eu tenho conhecimento, né, que o Brasil descobriu o pré-sal, né? Vamos fazer um pouquinho, né?
trazer um pouquinho do contexto histórico aí do país. Foi descoberta uma grande reserva de petróleo, né, no Brasil. Aí os Estados Unidos imediatamente já começou o quê? Vigiar, né, o e-mail da presidenta, várias informações do que? Da descoberta da situação. Qual que era a capacidade, qual que era a qualidade, qual que era a quantidade que tinha descoberto, porque aí você começa a ter interesse de ter relações políticas com esse país. Ninguém vai querer se aliar com um país que não tem nada a oferecer. É tudo questão de troca de interesses. Tá? Então isso acontece, não é questão de ficção científica, não. Existe espionagem, existe tudo isso daí. Justamente por isso. Tá? Então, estratégia de guerra, conhecer e pontuar riquezas naturais, apontar os melhores espaços para as atividades agrícolas, etc. Então, aqui foram algumas das relações de poder que é estabelecido pela cartografia. Questão da floresta amazônica, né? Também é bem discutido para saber qual tipo de riqueza que tem naquela região, né? Se é mais interessante preservar, ou destruir, ou aproveitar. Então, essa questão de conhecer territórios, que através, muitas das vezes, da elaboração de mapas, ela vai dar essa relação de poder. Aí, a partir da importância da área, né, da cartografia, chegamos às formas ou os tipos de representações cartográficas, né, de como representar a realidade, né, num plano físico. Né, como eu vou retratar uma realidade num livro, num mapa. Então, a gente tem aqui as 3 principais formas, né, que é a plano, a cilíndrica e a cônica. Todo mapa ele vai ter o quê? Inconsistências de informações. Nenhum mapa ele é real 100% à realidade. Né? Então o mapa ele representa o mais próximo possível da realidade, mas vai ter deformações, vai ter informações contraditórias, vai ter coisas incoerentes. Todos os mapas têm, todos. Por isso que a gente tem essa variedade de tipos de representações. Porque se eu quero focar um determinado local da superfície terrestre, o tipo de projeção que tenha menos situações de ter distorções, eu vou aplicar um tipo específico. Se eu quero retratar uma outra região, eu vou aplicar um outro tipo de representação e assim por diante. Por isso que a gente tem essa variação de tipos de representações cartográficas. Então a gente temos a plana, né, ó, cilíndrica e a cônica. Por aqui vocês conseguem ter a noção de qual que é a mais usual para um determinado local da superfície terrestre? Só observando aqui a figura. Vamos supor que aqui a gente tem o quê? Uma situação em 3D, né? E a gente quer representar na situação 2D. Aqui a gente tem como se fosse um mapa aqui, ó. Qual que será o local de contato dessa folha com a superfície desse globo? É a região dos polos aqui, certo? Então, ou seja, a região de contato, essa primeira região aqui, vai ser a minha região mais fiel à realidade possível. Conforme eu vou me afastando aqui dessa primeira área de contato de uma forma plana, com uma circunferência, com um globo, eu vou ter o quê? Deformidades. Então, quanto mais afastado dessa região aqui foi a primeira região de contato, eu vou ter distorções. Então, se eu quero representar o Polo Norte ou o Polo Sul, eu não posso usar qualquer tipo de representação cartográfica. Eu vou usar, a mais recomendada é a plana. Se eu quero usar uma região de latitudes baixas, né? No caso, próximo à linha do Equador, certo? Aqui eu tenho o quê? Como se fosse um cilíndrico. Qual vai ser a região de primeiro contato aqui, ó? É essa faixa aqui, ó. Então, se eu quero representar, no caso, o próprio território brasileiro, eu não utilizo uma projeção plana. A mais recomendada é a cilíndrica. Conforme eu vou me afastando aqui, ó, dessa área de contato, eu vou tendo o quê? As distorções. E, por último, eu tenho a cônica, né? Que justamente eu vou ter o quê? A minha área de contato justamente nas regiões de médias latitudes. Então, onde que é mais recomendado representar com esse tipo? Regiões dos Estados Unidos, continente europeu,
parte da China, do Japão. Então, se eu quero representar essas regiões, o tipo de representação mais recomendável, que vai ficar mais fiel à realidade, é a cônica. Certo? Compreendeu? Então, os tipos de representações, ele vai dar o quê? Vai dar liberdade para você escolher, né, qual tipo de mapa ou de representação vai ficar mais real ou mais próximo da realidade. Então, se eu quero representar um local específico, eu vou ver se está em baixas, média ou alta latitude, eu vou aplicar esse tipo de representação cartográfica. Tá, agora vamos falar um pouquinho de cada uma especificamente, né? Então temos aqui a projeção plana ou azimutal, né? Então ela vem com essas duas variações aí. O mapa numa projeção azimutal é construído sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera terrestre. Esse ponto ocupa sempre o centro do mapa, né? Então, ponto de contato ali. É usado em geral para representar regiões polares e suas proximidades, para localizar um país na posição central. Então, se você quer dar o quê? O status, né, de mais poderoso, ou seja, ou de centralizador da informação. Então, você vai utilizar esse tipo de projeção. O símbolo da ONU, teve uma questão do ano retrasado, se não me engano, do Enem, que cobrou qual o tipo de representação. Ano retrasado. Ele deu esse símbolo aqui da ONU e pediu qual que era o tipo de projeção aplicada naquela imagem, né? Então, o emblema da ONU é uma projeção azimutal, justamente porque o foco aqui é no Polo Norte. Conforme eu vou me afastando dessa área aqui, ó, eu vou tendo as distorção, na verdade. Pronto? Beleza? Então, se dá um mapa que você observa, né, que ele está sendo focado ali, a ideia central de retratação é o Polo Norte ou o Polo Sul, subentende-se que o tipo de projeção é uma projeção plana ou azimutal. Tá? E o mais conhecido de representação cartográfica é o símbolo da ONU. E aqui é interessante, ó, o símbolo da ONU, certo? Organização das Nações Unidas. Por que utilizou esse tipo de projeção e não utilizou uma cônica, uma cilíndrica, e sim uma plana azimutal? Porque qualquer outro tipo de mapa, de projeção, você ia focar mais um país do que o outro. Se é um órgão mediador, né, equilibrado entre os países, que não pode ter, teoricamente, né, mais simpatia por um país do que para o outro, então focou-se o quê? Uma região menos economicamente favorável, uma região polar, né? Então, é o símbolo dessa Organização das Nações Unidas. Se você utiliza uma outra projeção, de qualquer forma você ia focar uma região, um país específico. Ia ficar um pouco tendencioso, né? Apesar que a gente sabe, né, quem são os países que comandam a ONU, né? Mas o meu amigo Cleidivaldo vai aprofundar nessa informação. Então, a plana e azimutal, zerado, né? Sem dúvidas. Projeção cilíndrica, né? Então, partimos para um outro tipo de projeção. É obtida com a projeção da superfície terrestre com os paralelos do meridiano sobre o cilindro, né? Então, o formato aqui, né, da figura geométrica é um cilindro. A projeção cilíndrica, conforme, a gente tem duas variações, ou seja, dois tipos, duas categorias de projeções cilíndricas, né? As conformes e as equivalentes, tá? Então, a conforme conserva a forma do continente, ou seja, o seu desenho do continente vai ficar o mais próximo possível da realidade. Então, ele vai conservar o seu formato do continente ali. Direções e ângulos, mas altera a proporção da superfície, ou seja, vai se preservar o desenho da área, porém o tamanho, a sua proporcionalidade vai ficar distorcida. Então vai ter países que é menor na realidade, mas no mapa vai ficar maior.
Projeção cilíndrica equivalente, preserva o tamanho, ou seja, então eles vão respeitar o seu tamanho territorial, porém vai ficar deformado o desenho, o formato daquele território. Tem mapas que você pega que a Groenlândia, por exemplo, é maior que a América do Sul, na projeção. Ou seja, o que ele quis focar? Ele focou no formato do desenho da área territorial, porém ele não respeitou o tamanho. Né? Pronto, né? Aí tem no livro de vocês aí também. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Aqui é um exemplo que eu falei para vocês, né? Só dei uma puladinha, mas depois eu vou voltar. Temos aqui, né, América do Sul e aqui a Groenlândia. Questão de tamanho territorial. Na representação, a Groenlândia está maior que a América do Sul. Sabe-se que não é. É menor que o nosso território brasileiro. Porém, qual que foi o objetivo? Preservar o formato. Né? Então aqui ele preservou o formato mais próximo possível da realidade. Certo? Foi o que eu coloquei lá na situação anterior lá. Olha lá. Ó. Projeção cilíndrica conforme. Conserva a forma do continente, né? O seu desenho. Direção e ângulos, mas altera a proporção da superfície. Né? O tamanho ali que foi representado. Aí a próxima é a projeção cônica, né? Um cone imaginário em contato com a esfera é a base para a elaboração do mapa. Os meridianos formam uma rede de linhas retas, né? E convergentes no polo, e os paralelos formam círculos concêntricos, né? Então o que acontece? Qual que é a primeira área de contato aqui, ó? Vai ser justamente essa região aqui, ó. Porque para cá vai ter distorções, para cá também vai ter distorções. Então a região mais próxima da realidade vai ser essa área aqui. Então vai pegar justamente a região dos Estados Unidos, né? Parte da Europa, China, Japão, entre outros. Então dependendo de um local ou um país, se utiliza mais um tipo de projeção do que outro, né? Vai variar do foco que ele quer dar. Aí aqui a gente vai entrar lá, né, continuando lá a projeção, né, cilíndrica e conforme. Bastante utilizado na navegação marítima. Os paralelos e meridianos são retos e perpendiculares. Quanto mais perto dos polos, ou seja, em altas latitudes, né, ó. Aqui eu tenho latitude 0, aqui 90. Então é alta, né? Então, quanto em altas latitudes, maior deformação. Vai ficar mais longe da realidade possível aqui, ó. Essas áreas aqui, ó. Porém, o desenho é o mais real possível. Compreendeu? Hã? Nos exercícios vocês ficam mais à vontade. Tá, aqui já é uma outra forma de representação cilíndrica, né? Aqui já é equivalente. Mantém a dimensão proporcional das terras emersas, né? Então aqui a gente vê realmente, né? Como é realmente
a questão de proporção de tamanho entre as duas áreas que foi retratado no mapa anterior. Porém, o desenho, né, o formato das regiões fica mais distorcida, mas preservou a proporcionalidade das áreas, certo? Aí daqui entra um pouquinho de entendimento geopolítico também. Aquela outra projeção, ela dá uma ênfase maior no hemisfério norte, né, em regiões mais desenvolvidas, elitizadas. Nessa projeção aqui a gente consegue ter um destaque maior no terceiro mundo, né? Nós aqui, terceiro, né? A África, né? Então você olha esse mapa aqui, você consegue, nossa, ó, América do Sul gigantesca, né? A África, você consegue dar um ar de superioridade por questão de tamanho, né? Até em pequenas coisas as pessoas tendem o quê? A direcionar você, a te induzir, a te manipular, entendeu? E isso é histórico. Você pensa que num mapa não vai ter uma forma de te manipular, de te induzir, mas tem. Que é o que ele coloca aí, ó. Apresentada em 1973, integra o conjunto de iniciativas promovidas em busca de uma projeção politicamente mais adequada, na qual o terceiro mundo fosse fortalecido, mostrando seu tamanho real em relação ao chamado primeiro mundo. Aquela outro tipo de apresentação, ela dá muito mais ênfase nos países de primeiro mundo do que nessa. E a gente sabendo que essa, em questão de território, de tamanho, é o mais real do que a outra, né? Porém, pronto? De boa? Tranquilo? Então, na equivalente, preserva-se a proporcionalidade, né? Então, a proporção do território vão ficar o mais próximo possível da realidade. E na outra vai preservar o quê? O desenho, o formato. Temos mais dois tipos de representação cartográfica. Projeção de Malweld, né? Sei lá, meu inglês é péssimo, mas estamos aí na luta. Paralelos são linhas retas, os meridianos são linhas curvas, né? Paralelos, linhas retas, os meridianos, linhas curvas. Representa melhor regiões próximas à linha do Equador, né? Então, quando você quer focar basicamente essa área aqui, ó, essa é uma projeção bastante recomendável, né? Porque vai ficar muito próximo da realidade essa região aí, ó. Essa região intertropical. Projeção de Good é uma projeção descontínua, descarta várias áreas oceânicas, porém ela preserva bastante também a questão de proporcionalidade e formato, mas ela desconsidera bastante a questão das áreas oceânicas. Aqui é basicamente interessante você saber só a classificação, né? Quando você vê uma figura, né, desse formato, você saber que esse tipo de representação é essa. Você percebeu que as linhas, né, que as latitudes estão, né, retas e os meridianos estão curvos? Basicamente, né, a imagem está um pouco achatada. Você tem que identificar que esse tipo de representação é essa. Então, basicamente é isso. As outras não, as outras vocês têm que ter um pouquinho de mais conhecimento. São mais cobrados. E uma outra forma de representação é a anamorfose, né? Converte números e estatísticas em mapas. Então você tem lá um número específico que foi feito através de uma pesquisa. Vamos supor que você está terminando um TCC, uma iniciação científica lá, e você precisa quantificar aquela informação. Quantos alunos têm acesso à internet? Né? Aí você vai quantificar isso pegando todos os países do nosso planeta. Aí você pode fazer um tipo de representação, né? No caso seria uma anamorfose, utilizando essa informação. Então aqui, ó, nesse tipo de representação, qual que foi o foco da pesquisa? Representa os continentes segundo a sua superfície. Então aqui quis mostrar somente os continentes, né?
O segundo, representa cada parte do mundo com a dimensão proporcional ao total de população. Então aqui ele já quis focar a proporcionalidade da sua população, né? Então aqui a gente já, de fato, já observa que esses dois países são os mais populosos, né? China e Índia. Dá uma ênfase também a quem aqui? Quem é esse país bastante populoso ali, que não se não ó como que ele é insignificante em território, porém em população ele se destaca. Japão. Então aqui realmente ele quer mostrar a questão da população, né, dos países. Representa cada parte do mundo com a dimensão proporcional à renda per capita. Então, a questão econômica, né? Então aqui a gente tem o quê? Característica física, populacional e econômica. Ó, se aqui ele era insignificante em território, né? Insignificante. Vai estar fadado a morrer de fome, né? Porque não tem território, né? Olha, já se destacou na população. E se destacou mais ainda na renda per capita, né, das pessoas. Então, a questão de território não tem nada a ver com questão econômica, né? Brasil, ó, questão territorial, questão renda per capita. Estados Unidos, né? Renda per capita, quando está a grande economia mundial. Então aqui é uma forma de você o quê? Dar ênfase a uma informação que foi coletada através de uma pesquisa ou de um estudo. E esse tipo de representação, o intuito dela é chocar mesmo, impactar. É tirar um pouco do senso comum. Aqui é normal, né? Você olha aqui a questão do continente, de boa. Agora aqui você já consegue ter conhecimentos, né, de algumas situações, né? E aqui, ó. Desapareceu em questão da renda per capita. Pronto, né? Finalizamos a parte teórica. Dúvidas até aí, pessoal? Hein? Não, né? Temos 4 exercícios aí para resolver aí, rapidamente aí. Se alguém já fez, quiser beber uma água, dar uma respirada enquanto o pessoal termina. Que eu vou beber água.
Entendi. Meridiano, inicial, Greenwich, é. Tenta fazer só até a 3, tá? A quarta é um pouquinho mais complexa, hein? Pronto? Até a terceira aí. Vamos lá então. Leia esse texto e analise o mapa que se segue a ele. Veja a costa do Maranhão é o desenho, a linha frontal de uma gaivota em voo. O desdobrar-se das asas, ele centra um V, um golfo aberto em ângulo. O lado esquerdo desse golfão é a Baía de São Marcos.
Baía do Tubarão. Há quem o diga, na verdade, por ali dá muito escaio. Às vezes eles chameiam, e o tempo, a noite, cheira a melancia. No foco, a ilha onde se situa a capital, uma esplanada sobre outros golfete. Este braço da Bahia, em que saem os estuários dos dois rios. São Luís tem água por 3 lados. Para resumir, chama-se tudo isso aí de a Bahia. Então, colocou um texto aí, né, do escritor lá, João Guimarães Rosa. Ele coloca: a partir da leitura e da análise feitas, é incorreto afirmar que a realidade geográfica pode ser representada por, entre outras, 2 expressões: a linguagem literária e a cartográfica. Então, beleza, né? Foi o que foi representado nessa questão. Letra B. A abrangência espacial da área descrita no texto é maior que a abrangência espacial da área reproduzida cartograficamente. Se a gente observar o texto, ele está reproduzindo essa área aqui, ó, certo? E o mapa, no caso a representação cartográfica, é bem maior do que a área que está sendo representada, reproduzida no texto. Aí ele coloca que a abrangência espacial da área descrita no texto é maior, na verdade é menor. Então, a incorreta é a alternativa B. Entenderam o raciocínio? Que ele coloca lá, né? Ó, a abrangência espacial da área descrita, ou seja, essa área que está sendo descrita aqui no texto, é essa área aqui, né? É maior que a abrangência espacial da área reproduzida cartograficamente, que é toda a representação. Aí que está incorreto. Beleza? Considerando a cartografia enquanto um conjunto de técnicas, temos na projeções cartográficas o desafio de representar um plano ou formato geóide do planeta Terra. Quanto ao tipo de superfície da projeção, aquela cuja distorção aumenta conforme afastamos da linha do Equador, denomina-se projeção. Qual que é o tipo de projeção que, quando você vai se afastando da linha do Equador, vai aumentando a distorção? É a cônica? É a polissuperficial, cilíndrica, poliédrica ou azimutal? Qual vocês colocaram aí? Qual que é o tipo de projeção, basicamente, que retrata, né, os principais mapas que a gente tem nos livros lá, que foca, na grande maioria, a linha do Equador? É a cilíndrica, não é? Coloca lá, ó, cuja distorção aumenta conforme nos afastemos da linha do Equador. E é a projeção cilíndrica que vai, conforme você vai se afastando da área retratada. Até aqui a gente tem uma representação cilíndrica aqui, ó, né? E assim a gente já consegue também chegar basicamente onde que é a alternativa correta da questão terceira, no caso, né? Terceira, observe a figura. A partir da projeção dos meridianos em paralelos geográficos, a forma geográfica representada na figura é constituída em cilíndrico, né, pessoal? Que o formato aqui a gente já consegue lá. Ó. Cilíndrico, tangente à superfície de referência, desenvolvendo a seguir o cilindro no plano. Que foi o que aconteceu aqui, né? Ó. Certo? Compreendido? Vamos para a quarta. Rapidão. Essa aqui eu vou... Tá, rapidão ela aí. Três jovens amigos estão localizados em pontos diferentes da Terra. Paulo está a 165 graus leste de Greenwich. Pedro permanece a 45 graus oeste de Paulo. Clara está a 2 graus oeste de Greenwich. O Greenwich, né? Sabendo que no meridiano inicial são 18 horas. 18 horas ele deu data. Então, se deu data é porque é uma informação relevante. A hora legal e o dia que estão
Paulo, Pedro e Clara são, respectivamente, a alternativa correta. Qual que será a alternativa correta, pessoal? Como que a gente tem que fazer nessa situação aí? Não tem a regrinha lá? Tem lá os primeiros passos, segundo passo, terceiro passo que a gente anotou aí? Sabemos que a cada 15 graus ocorre uma mudança de fuso horário. Nesse caso, devemos dividir os graus em cada jovem que está localizado por 15, né? Então você vai pegar os 165 graus dividido por 15. Então Paulo, por exemplo, está na longitude 165 graus dividido por 15. No caso vai dar às 11 horas. Como ele está a leste de Greenwich, seu fuso está o quê? O horário inicial lá, né, ó, 18 horas mais 11 horas. Que vai chegar no dia, ou no horário, na verdade, né, ó, 5 horas do dia 6. Aquela regrinha que a gente anotou lá. Aí a gente já elimina essa e essa. Aí agora é com vocês aí. Seguindo um raciocínio. Entre a B e a E. Calcula o horário aí de Pedro. Vai dividir também, não vai, pessoal? Por 15, o horário de Pedro. Vai ou não? Se a gente utilizou no primeiro passo, né, para descobrir o horário de Pedro, de Paulo, o de Pedro também se divide por 15. Pega lá, 45 dividido por 15. Pedro está a 45 graus oeste de Paulo, não de oeste, né? 45 graus oeste de Paulo. Atenção, Pedro não está a 45 oeste de Greenwich, mas sim a 45 graus oeste da longitude de 165 graus. Então você vai pegar 165 graus, tirar 45, vai chegar ao quê? 120 graus. Aí agora sim se divide por 15, na verdade, né? Tá aqui já. Chegamos a 8 horas. Aí pegando o fuso horário lá inicial, a 18 horas lá, soma-se, né, porque também está a leste, vai dar o quê? 2 horas do dia 6. Seria a letra E. E Clara está no mesmo fuso horário inicial de Greenwich, né? Que é as mesmas 18 horas. Então não se altera o fuso horário. Certo aí? Aí agora o que eu preciso de vocês? Façam os exercícios, porque aí na semana que vem a gente já começa já resolvendo os exercícios, para não ter um tempinho aqui de vocês. Porque uns terminam, uns fazem, outros não fazem, aí fica... Então preciso que vocês façam todos. Porque aí eu só venho com resolução só. Eu fico 2 aulas para tirar as dúvidas e fazer resolução. Beleza? Por hoje, encerrou.